Olá, saudações, seja bem-vindo. Eu, Zé Saraiva, aqui voltando depois de um período meio sumido do programa. Teve que fazer uma pequena cirurgia e aproveito para fazer o agradecimento ao Dr. Alan Derson e a equipe que cuidaram muito bem da gente e a gente está voltando agora. Mandar um abraço também para o Moreira Serra, né? Dizer, Moreira, estou voltando, estou aqui, continuando com o programa, né? Sempre trazendo informação, ao Ted Anderson também, que são os coordenadores do programa, então a gente está de volta aqui. E hoje a gente sempre procurando trazer informações pertinentes ao seu dia a dia, né? Contribuindo para que você entenda essas estruturas. E a gente vai falar um pouquinho sobre estradas, avenidas, asfaltos, essas construções aí, porque que tem aqueles ressaltos, aqueles gondóis ali perto da parada, por que asfalto, por que se fala asfalto sorrisal. Então, por isso a gente trouxe um colega querido, um amigo querido, engenheiro de muito tempo, e para falar um pouquinho sobre essas construções. Tá bom? O doutor Mário César Ribeiro. Mário César, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo, foi meio em cima, né? Mas muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Saraiva, e estou aqui para contribuir com o que seja necessário. E o convite me remeteu a meus bancos, ao tempo de escola, né? Já quanto tempo já de formado? Há 48 anos. 48 anos, né? Já chegando ao... Já é um tempinho, né? Já é um bom tempo. Já é a minha idade, porque eu me lembro que eu fui na formatura de vocês, eu tinha 6 anos, porque Clóvis também se formou nessa mesma turma, se não me falha a memória, né? Quero aproveitar para saudar a tua audiência, saudar os meus colegas contemporâneos de escola, da turma de 77, né? Dezembro de 77. A galera toda, né? E até hoje somos unidos e continuamos unidos através de um grupo de WhatsApp, onde nós trocamos ideias, conversamos a respeito de engenharia. Saudar também aos colegas da ABENC Maranhão. Da ABENC Maranhão. Aos demais engenheiros que, porventura, participem desse bate-papo que nós vamos fazer aqui. Também me recorre a uma saudosa lembrança de meu ex-professor Bobi Miranda do Nascimento. Professor Bobi. Foi quem me introduziu na área profissional e me dando chance de, inclusive, estagiar junto à empresa dele, né, em projetos, principalmente projetos voltados para grandes conjuntos que na época foram implantados aqui em São Luís, conjuntos da Coab, né? De parte Angelim, Reianil. Foi uma mudança muito grande na cidade, né? Foi uma revolução em termos de engenharia, porque ali foram várias empresas de variados proprietários, de variados empresários que começaram a usufruir dessa oportunidade que a engenharia estava oferecendo, né? Então se consolidaram naquela época várias empresas de engenharia. E ali foi o primeiro contato que eu tive com projetos de arruamento. Nós chegaste a tomar aula na FESLI, né? Chegaste a tomar aula na FESLI ou já lá no campus da UEMA? A minha formatura ainda foi pela antiga FESM, né? FESM. A gente tinha a unidade escolar lá no Bacanga, né? Eu acho que no ano seguinte, né, passou para a se não me engano, a formatura, a missa foi lá na UEMA já. Foi no campus da UEMA. Lá no Bosque, eu me lembro disso. Eu tinha 6 anos. Era uma forma de homenagear, de dar mais importância, né, à iniciativa de formar dentro do Estado. De uma universidade estadual. Uma grande universidade. Então foi importante. A missa foi campal. Foi campal, eu lembro. Foi campal. Pois é, Mário, dito isso aí, me fala um pouquinho como é que é o método construtivo de uma estrada, de uma avenida. Fala um pouco pra gente, se explica, porque como eu te falei no início, assim, a gente vira e mexe, alguém fala, né, esses termos, asfalto sorrisal, aí acha que é só asfalto. O que tem por detrás dessa estrutura? Por detrás inicia com planejamento, né? Esse planejamento ele pode ser, quando se trata de
cidades é de um órgão público, né? O gestor público, então, deseja fazer alguma alteração, alguma ampliação, uma interferência, né, em vias públicas, e de modo que começa pelo desejo de querer fazer, desejo de um plano de trabalho, e esse plano de trabalho depois vai se associar às iniciativas técnicas, né? Que começa com a topografia, estudos geotécnicos, né? E depois vê a disponibilidade de materiais que vão compor a infra e a superestrutura desse caminho. Desde o traçado ali que tu está falando, a topografia, aquilo já interfere diretamente até na qualidade dela depois, da própria estrada ou da avenida em si, né? Dependendo de como for. Às vezes ela já nasce ruim pelo traçado. Ela pode nascer ruim pelo traçado, mas se for observado as normas técnicas, a tendência é que haja uma grande durabilidade daquela infraestrutura, né? Por quê? Porque os dados topográficos, eles não se alteram ao longo do tempo, a não ser que tenha algum tipo de catástrofe. Mas normalmente se mantém o mesmo, e a topografia, ela vem a informar ao técnico projetista principalmente dados sobre drenagem. Porque como a nossa capital, né, durante o período de chuva, sofre muito intensas precipitações, há uma necessidade de fazer um perfeito levantamento plano e altimétrico cadastral, e daí escoar essa água pluvial, essa água superficial para as condições mínimas de drenagem. Ou seja, saber os caminhos da água. Primeiro é saber onde a água passa, para poder se vai interferir ou não, né? Isso. Para não fazer uma coisa que se choque com a água. E com isso você define também os elementos acessórios da estrada, que é as obras de arte enterradas, né? As obras de arte corrente, que são os bueiros, né? Para onde eles vão captar, qual é o ponto mais baixo desse perfil geométrico, para que haja uma captação e através de tubos seja transportado essa drenagem pluvial, a água decorrente da drenagem pluvial para os pontos para os efluentes, né, mais baixos. No caso, Geralmente é um córrego, geralmente é uma rua mais baixa, é um terreno mais baixo. Agora, e a parte geotécnica mesmo, da qualidade do solo também, ela influencia nisso? Porque eu falo assim, porque assim, as pessoas falam asfalto, mas elas esquecem, assim, ou não veem, que o asfalto é como se fosse o confeite ali do bolo, né? Ele é só uma camada que fica, tem mais coisa embaixo, né? Sim, o asfalto é o acabamento final, né? Essa massa, ela é distribuída também, é estudado, né, em função de uma pesquisa, né, de que tipo de veículo que vai utilizar aquela estrutura, e o que resta de todo o trabalho que tem abaixo dessa camada é o asfalto, que comumente a gente dá o nome a esse tipo de revestimento, né? Porque não é só asfalto, né? Você tem paralelepípedo, que é o revestimento antigo que as ruas de São Luís tinham, né? Você tem o próprio asfalto, você tem concreto, né? Bom, e às vezes tu está fazendo remendo em cima de remendo, né? É recorrente, né? Então a estrutura, ela começa a ser desenhada desde a parte mais inferior de toda dessa superestrutura que você observa, né? Que é subleito, né? Depois de o subleito escolhido, vendo qual o tipo, se ele suporta ao projeto para que está destinado àquela via, né? Se não faz correções, né? Correções de estabilidade, você pode usar brita, pode usar cimento, né? Tem estruturas que são de solo cimento. Depois a camada, logo a seguir, vem uma regularização desse subleito, quer dizer, um ajuste fino para ficar com as camadas geometricamente adequadas ao projeto, e daí você tem as camadas de superestrutura, que é a subbase,
a base e o revestimento final, que é o asfalto, né? Denominado assim de uma forma popular, né? Concreto ou paralelepípedo ou bloco de concreto, né? Normalmente a gente denomina de broclete, né? São blocos de concreto com formas geométricas as mais diversas possíveis. E cada solução dessa também é dentro do estudo, né, que foi avaliado para aquilo ali, né? Sim, Uma avenida, uma BR, uma estrada tem uma carga muito maior, né? Carga muito maior. Isso se dá através de uma pesquisa de estatística, né? Que tipo de veículo que transita, né, naquela via que é objeto de estudo. Isso precede aos dimensionamentos de engenharia, né? Com esses elementos é que o técnico vai dimensionar o pavimento, inclusive o revestimento. Porque o asfalto, que comumente a gente fala, ele entra também no dimensionamento da superestrutura como um todo, né? Então faz parte de todo arcabouço técnico para a definição das camadas subjacentes ao essa visão subleito. de camadas, as pessoas entenderem de camada, porque às vezes se apega. A última camada, o asfalto, ele tem variações, né? Dependendo. Hoje já tem asfaltos próprio para absorção de água, né? Tem. Uma variedade grande, não tem? Tem vários, vamos dizer assim, várias definições para esse tipo de revestimento. O asfalto, ele, normalmente, o que é utilizado aqui em São Luís é o asfalto, o CBUQ, que é o concreto betuminoso usinado a quente, que é uma mistura que se faz com o CAP, que é o concreto de asfalto de petróleo, com os aglomerantes, né? Que normalmente são pedras britadas, né? Em espessuras convenientes, graduadas de acordo com o que o projeto se propõe, misturadas numa usina de asfalto, né? Ele entra, ele é colocado em silos, né? Esse material todo, ele entra para secagem, o aglomerado entra para secagem, e daí ele é misturado com asfalto a uma temperatura pré-determinada. Essa massa, então, ela é distribuída sobre a subbase com um elemento ligante, que a gente chama pintura de ligação, que também é um outro derivado do petróleo. Então, aí aproveitando agora com uma segunda pergunta, quais são os problemas principais que acontecem nesse processo? Assim, que normalmente acontece para gerar um problema nessa construção? O que normalmente acontece é que com o tempo o asfalto oxida, né? Tem ação do oxigênio sobre essa estrutura. Ele perde, os elementos são bastante fluidos, né? E eles se evaporam com bastante facilidade. Gera trinca. Na geração desses elementos, você tem a penetração, porque ele retrai, né, por ação da incidência solar. Esses elementos são extremamente voláteis, né, eles se perdem e o concreto asfáltico então começa a trincar. Essas trincas favorecem a penetração de água e a água, ela é inimiga da construção. Tinha um professor que dizia que era inimiga da engenharia. Ela tanto ajuda a construir como ajuda a destruir. O excesso de água para a estrada, né, para a construção de leitos estradais, ela é importantíssima. Tanto é que o ponto de umidade adequado é chamado umidade ótima. Sim. E você faz vários ensaios misturando o solo com variadas proporções de água até chegar a um ponto que, quando vai romper, né, você tem a maior pressão para romper aquela amostra. Sim. Aí, nessa determinação, você então gradua ali como sendo a umidade ótima. Então, se houver excesso de água, o material vai ficar saturado. Sim. Né? E é o que ocorre durante a fase de inverno. Se faltar água, o material fica seco, obviamente.
E esses pontos extremos, muita água e pouca água, a estrutura fica muito fraca, enfraquece, porque o elemento que faz a correspondência de estabilidade é a umidade ótima. Então, isso leva a crer também que esse sistema é um sistema dinâmico, ele está ali se movimentando, se adequando e que ele precisa de manutenção, né? Porque as pessoas acham assim, o cara botou aquele asfalto, nunca mais vai precisar de nada, vai ad eterno. Ele tem vida útil? Tem. O concreto tem vida útil. E ele começa a envelhecer justamente quando ele começa a trincar, quando ele, os seus materiais componentes, como são muito voláteis, ele perde por ação da alta temperatura, né, incidência solar sobre, e ele precisa normalmente de manutenção. Quer dizer, começou a trincar, você faz um selante sobre a trinca, né? É como se fosse em casa. Se você tem você que mora em apartamento, né? Claro. Se você tem uma trinca na sua laje, naquele ponto onde você vai fazer a manutenção, a lavagem, a limpeza, ali entra a água, penetra a água e vai incomodar o vizinho. O vizinho, no caso da estrada, é a base, depois você tem a subbase e o subleito. Quando essa umidade começa a penetrar, ela faz um lixiviamento das partes mais finas do componente desse material, formando pequenas brocas. Mas aí pode ter o contrário também, né, Mário? Por exemplo, o aquífero, por exemplo, se o solo é um solo mole, essa água também não tende, às vezes, fazer o processo ao contrário também? Ela vai também oferecer ameaça à estabilidade do teu corpo estradal. Mas o que acontece? Existem ferramentas, né, da engenharia que podem minimizar esses problemas. Você pode fazer um rebaixamento de lençol freático, de tal forma que esses pontos de ascensão de água higroscópica, ela chega a essa estrutura e com uma pressão zero ela só chega até aquele ponto, né? Que seria a drenagem subterrânea. E dali ela vai escoar também para um ponto baixo de coleta de águas subterrâneas. Agora, onde é que vai ser observado isso? Durante a sondagem, onde você está fazendo onde você vai implantar a sua plataforma estradal. Então, ali você consegue localizar, através dos furos de sondagem, qual é a altura do lençol freático. E como ele também pode alcançar toda essa estrutura, vindo a oferecer problemas de estabilidade no futuro. No caso de São Luís, a gente, pelo menos alguns colegas falam sempre que tem uma ilha tem muita água por baixo, às vezes que na base, na subbase, isso procede? Tu achas que procede em alguns pontos? Sim, né? Talvez, né? Alguns pontos sim. O que a gente tem que verificar é se ao entorno desse local existem corpos hídricos, né? Eu me lembro quando foram fazer a Avenida dos Africanos ali, né? Porque ali era boa parte daquilo ali, eu me lembro de barco passar por ali, né? Bom, então só para concluir esse outro item que nós estávamos trocando ideia, então a gente tem que determinar em projeto isso, verificar se em volta tem esses corpos hídricos que podem oferecer, ou então um remanescente de lençol freático que esteja muito acima. E normalmente esses pontos sempre no ponto de Talveg, que a gente chama em engenharia, que é aquele ponto mais baixo da via. Então esse é um cuidado que a gente tem. A água tende a acumular ali, né? Tende a ir para exato. E a água tende a ir sempre para o ponto mais baixo. Vai tender a acumular. No caso desses aterros que foram feitos ao longo dessa mata de mangue, que fica periférica à ilha de São Luís, o vencimento ali, a grande, vamos dizer assim, o que tornou
viável é que o processo de construção ali foi feito através de ponta de aterro. Né? Isso foi o que venceu todo aquele trecho de mangue. Aquilo, né? Foi no início dos anos 70, né, mais ou menos. Isso. Também. E poucas avenidas, depois desse momento, foram abertas aqui, a não ser pelo ainda governador Jackson Lago, que abriu a quarta centenário. As avenidas novas... E recentemente a Expressa também, né, que foi recente, tem uns 10 anos. A Via Expressa, num momento, num local muito bom. E a Avenida Litorânea também. Né? A Litorânea também, que ainda está agora recentemente ainda sofrendo incrementos. Né? Isso. A gente pode fazer uma pequena associação, que não é perfeita, mas a Avenida Litorânea, a meta era fazer o aterro ao longo da praia. Aí você pode associar com o que foi feito nas avenidas Africano, ali na Areinha. O processo é bastante semelhante. É você colocar solo, e na época empurrando com a lâmina de trator, vencendo o mangue e empurrando esse material para frente. Só que esse material, ele é uma argila extremamente plástica. Sim. Que precisa um cuidado muito grande. Quer dizer, nas regiões onde tem pequenos braços de rio e tal, ali tem que fazer uma obra de arte corrente, né? Especial, aliás, que está falando cada vez ponte. Mais, assim, o aspecto que tu está colocando hoje, mas isso está muito próximo das questões ambientais, né? Hoje, boa parte dessas construções, elas, vamos dizer assim, elas têm que ter uma avaliação ambiental bem grande, né? Sim, porque a estrada, se você for pensar ou transportar essa ideia para uma floresta, a estrada é uma grande barreira. Geralmente a estrada ela tem um grade que fica sempre acima do terreno natural, né? Varia de acordo com as condições geotécnicas e geológicas do local. Mas você transforma aquilo numa barreira para que os animais, né, possam fazer travessia. Fazer a travessia. Limitando, na verdade. Quer dizer, você tem um impacto ambiental muito grande. Né? Fora que a estrada, ela também traz outros aspectos socioeconômicos importantes, interessantes. Né? Você pode progredir em determinadas regiões, você pode... Então, leva muita coisa também. Tem um impacto positivo, tem um impacto negativo. São vários aspectos que tem que mensurar, tem que ser mensurado. Né? Mário, a conversa foi boa, a gente está acabando, passa rápido, a gente vai trocando ideia, né? É rápido quando vê, 40 minutos, 30 minutos. Esse programa nosso, ele fica no YouTube, ele passa aqui na televisão, né? Normalmente no domingo, e depois ele fica no YouTube. Quem quiser assistir, quem quiser... ver se tiver alguma mensagenzinha rapidinha para deixar para alguém, para falar para a equipe, o Alan. Um abraço aos meus colegas de engenharia, aos meus colegas da ABENC. O Wilson, né, que é o presidente atual. Um abraço. Um abraço. Um abraço também ao nosso presidente do CREA, o Wesley. E me colocar à disposição, Saraiva, porque vamos fazer foi outras muito vezes. rápido, né? Então a gente tem mais alguma coisa para falar, a gente pode conversar um pouco mais a fundo. Com certeza, tem muita coisa de engenharia que a gente pode trazer para as pessoas, para que as pessoas entendam um pouquinho, né? Não é que vai se tornar engenheiro, mas pelo menos para ter uma noção. Não é um curso. Não é um curso. Então tá, olha, muito obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. Se gostou, dá um joinha aí pra gente e repassa aí também pra galera no YouTube aí. Um abraço a todos, até a próxima.
Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.